Olá, eu sou a professora Gabriele, da Escola Agripina, e estarei aqui com vocês no programa Conexão Escola TV, com vídeo aulas de língua portuguesa integrado aos demais componentes curriculares para a primeira e segunda série da EAJ. Até lá! Olá, eu sou a professora Priscila Alves, da Escola Dona Rosa Martins Perim, e estarei com vocês no Conexão Escola TV com videoaulas de inglês para a quinta a oitava série da EAJA. Let's study? Vamos estudar? Olá, pessoal! Eu sou o professor Eorim Pablo, do Núcleo Educação Conectada. Estarei aqui com vocês no Conexão Escola TV, nas videoaulas do componente Arte, nas modalidades Dança, Música, Teatro e Artes Visuais, com o segundo segmento da EAJA, de quinta a oitava séries. Eu aguardo vocês! Fala, galerinha do inglês, tudo beleza? Sou eu mesma, Teacher Priscila, e hoje nós vamos estudar os gêneros textuais informativos em língua inglesa. Nesta aula, nós vamos aprender, além dos gêneros informativos, as características deles e vamos fazer alguns exercícios de interpretação e discussão. As características fundamentais dos gêneros textuais informativos, gente, são muitas. Esses gêneros informativos, eles trazem para nós fatos, conhecimentos, numa linguagem bem original e objetiva. Eles nos trazem dados de informações cientificamente comprovadas, teorias, conceitos. Eles podem ser avisos, propagandas, publicidades, informações pessoais ou comerciais úteis. Tudo isso tem no texto informativo. E esses textos informativos, quanto à linguagem, eles apresentam uma característica bem objetiva, sem muita metalinguagem, sem muita conotação. A tipologia textual é predominantemente descritiva e dissertativa, ou seja, você descreve situações e discorre sobre elas. Temos também variadas estruturas tipológicas e tipográficas, temos muita caixa alta, muito negrito, muita aspas, muito itálico, e pode também haver presença no texto informativo de linguagem não verbal, que são as imagens, os gráficos, as tabelas, né? Eu trouxe um gênero informativo aqui para a gente dar uma analisada. Esse cartaz aqui foi feito pela Unicef para as pessoas da África do Sul, na época em que havia uma epidemia de ebola naquele local. Olha lá, pela linguagem não verbal, a gente pode observar que o cartaz nos traz uma série de sintomas da doença. Então, são informações bem objetivas, tem verbos no imperativo. Olha lá, no final, aqui no final do cartaz, eu tenho a frase: If you have fever, diarrhea or vomiting, go immediately to the nearest health facility. Então, gente, o que ele está querendo falar aqui para a gente? Ele está usando verbos no imperativo para mandar pessoal com sintomas de ebola para o posto de saúde, tá? Então, aqui eu tenho descrições sobre o tema, as descrições do sintoma, as dissertações sobre o tema, procure um posto de saúde, e informações adicionais, olha lá, ó, no finalzinho aqui, ó, for more information, call 117. Então, para mais informações, ligue 117. Viram como a linguagem do gênero informativo é objetiva? Aqui eu tenho alguns elementos pré-textuais que podem aparecer nos textos informativos e que é muito importante que você esteja a par deles para poder fazer uma boa interpretação. Eu tenho as tabelas, que em inglês se chamam charts. Eu tenho os títulos,
que em inglês são os titles, eu tenho subtítulos, que em inglês são os subtitles, eu tenho as referências, que em inglês são as references, eu tenho as imagens, que em inglês são as images, eu tenho os gráficos, que em inglês são os graphics, eu tenho os mapas, que em inglês são os maps, e eu tenho as listas, que em inglês são as lists. Outra vez, eu venho lembrar a você que você deve sempre se perguntar quem escreveu o texto e para quem o texto foi escrito. Aqui eu trouxe para vocês uma lista de gêneros informativos. Eu vou falar alguns deles bem rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Tem os anúncios, que são os adverts, as propagandas, que são as propagandas, as reportagens de jornal, que são as newspapers reports. Eu tenho os artigos de jornal, que são os newspaper articles. Eu tenho as notícias, que são as news. Eu tenho os folhetos, que são os pamphlets, os flyers. Eu tenho a correspondência pessoal formal, que é a formal personal correspondence. Eu tenho a correspondência comercial, que é a business correspondence. Eu tenho alguns tipos de e-mail e eu tenho os convites, que são os invitations. Além desses gêneros, eu tenho os anúncios, os avisos, que são os warnings. Eu tenho os anúncios públicos, que são os public announcements. Eu tenho os cartazes, que são chamados de posters ou showbills. Eu tenho os livros de divulgação, que são os disclosure books. Eu tenho entrevistas, que em inglês são chamadas de interviews. Os relatórios, que em inglês são chamados de reports. Os convites, que são as invitations. Os rótulos, que são os labels. E os guias ou manuais, que são os guides. Vamos ver alguns exemplos? Olha lá, eu tenho aqui nesse exemplo um convite para um show dos Beatles, que vai ser feito no The Cavern. Olha lá, The Beatles, que vai tocar no The Cavern. Tá meio apagado aqui, mas dá pra gente dar uma olhadinha. Aqui eu tenho um cartaz. De quem que é o cartaz? Da Pepsi Cola. Foi feito para quem? Para os consumidores. E aqui, o que que eu tenho? Por tudo que eu estou vendo aqui, só bati o olho, fiz um esqueminho, um skinning, eu tenho uma placa informativa de direções. E aqui, o que que eu tenho? Olha só, eu tenho uma paisagem, um folheto, e atrás aqui eu tenho uma coisa que parece uma espécie de informação adicional. Isso aqui é um panfleto de viagem, de turismo. Olha lá, eu tenho a reportagem digital em formato de blog. Olha só, sobre o que está falando essa reportagem? Nem é preciso a gente pegar o dicionário, né? Está falando sobre as infecções de coronavírus aonde? Na China. Outros aspectos muito importantes do texto informativo que eu tenho que falar aqui com vocês são dois. São as fake news e o fact-checking. Gente, fake news é um vocabulário usado em língua inglesa, que é um estrangeirismo para nós, a gente usa aqui também, e são as notícias falsas. A notícia falsa ela é produzida com vários objetivos, político, ideológico. Então, para a gente poder observar a notícia e julgar se ela é falsa ou verdadeira, tem um elemento, um dispositivo muito importante que se chama fact-checking. O que é um fact-checking dentro do gênero informativo? É a checagem do fato. Professora, como que eu faço uma checagem de fato do gênero informativo? Google. Joga no Google. Pega aquela informação e pesquisa no Google se ela é falsa ou se ela é verdadeira, tá? O gênero informativo tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos. E você precisa ficar atento no gênero informativo para essas duas situações, fake news e fact-checking. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós fizemos uma revisão de gênero textual, trabalhamos o gênero textual informativo, nós vimos o conceito dele e o hibridismo, a produção e a recepção e o vocabulário relacionado. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.
A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira à oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.